Nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado estadual Júnior Mock, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, ele que é do PMDB, a quem agradeço a presença, e ele foi convidado para falar a respeito sobre a CPI da JBS. Está marcado para essa sexta-feira a entrega do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura supostas irregularidades fiscais envolvendo a JBS aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A CPI ela foi constituída para investigar a denúncia do suposto pagamento de diversas notas fiscais frias emitidas por pessoas físicas ou jurídicas entre os anos de 2010 a 2017, sem o devido fornecimento de bens ou serviços, em contraprestação à suposta concessão indevida de benefícios fiscais pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Deputado, é sempre importante, antes da gente falar exatamente desse assunto, explicar aí para os nossos ouvintes como e por que é dado incentivos fiscais a algumas empresas para se instalarem no Estado. Claro que é uma prática em quase todo o território nacional. E aí, qual ou quais obrigações que essas empresas que recebem o incentivo têm com o Estado? Bom dia, é um prazer tê-lo novamente aqui. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, Carmen, Madureira, bom dia aos ouvintes da nossa FM Capital. Bom, em todo o estado em todos os estados da federação, existe leis de incentivos fiscais, que têm por objetivo atrair as empresas para investirem no estado. E, obviamente, o estado oferece uma redução no pagamento do que as empresas deviam pagar de ICMS, certo? Então, é oferecido. No estado de Mato Grosso do Sul, vai desde 67% até 85% de redução, chegando em alguns casos um pouco mais quando o município participa, porque tem parcela do tributo que pertence aos municípios e o repasse aos poderes. Então, o estado pode, e a lei garante que ele pode oferecer. E quando ele faz a oferta, isso significa trocar imposto por emprego. Quando ele faz o termo e firma com a empresa que vem fazer o investimento, o termo, né, que são os chamados TARES, onde expressa as obrigações das partes, do Estado em conceder o incentivo e da empresa, né, em investir no Estado, ela tem lá no termo constando o que ela tem que investir, né, qual é a área sua da atuação, qual é o valor que ela vai investir em função dos incentivos, quais são os empregos que ela vai gerar em Mato Grosso do Sul. Então, após esta análise, é que se firma um termo, esse chamado TARE, correto? Então, no estado de Mato Grosso do Sul, desde que a lei, na época do então governador José Orcílio Miranda Santos, o Zeca, desde que a lei existe, nós temos hoje 1.199 TARES firmados, que esses termos de incentivos fiscais para as empresas. Quase 1.200. Quase 1.200 termos de incentivos fiscais. Então, isso foi extremamente importante e fundamental. Então, eu estou aqui primeiro, né, dizendo da importância da lei, porque se não fosse ela, nós não teríamos diversificado a economia, o Mato Grosso do Sul não teria tido os resultados que teve ao longo desses últimos 20 anos. Não teríamos 1.199 empresas aqui no Mato Grosso do Sul. Não teríamos as empresas instaladas, porque o que atraía a ela era justamente o incentivo que era concedido, que permite a ela a competitividade de vir para cá, um estado extremamente bem localizado, e na medida em que ela traz a sua indústria, né, a sua atividade econômica para cá, ela tem concorrência com as outras, colocando no mercado consumidor. Agora, isso gerou também no país a chamada guerra fiscal, porque cada estado fazia de um jeito, queria oferecer mais do que o outro e disputavam, né, a tapa, digamos assim, as empresas para virem se instalar. É saudável por um ponto. Né? Isso por um ponto extremamente saudável. Por isso que agora, né, já em agosto, houve a edição do decreto, chamado Decreto 160, que regulamenta. Hoje nós temos uma regulamentação federal em relação aos incentivos fiscais. Todos os incentivos concedidos pelos estados, eles terão que ser submetidos à aprovação do CONFAS. Então, todo ele é avaliado. E hoje, né, na lei nossa nova, só para vocês saberem, ela tem que obrigatoriamente passar pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial. Então, não é mais
uma atitude unilateral do governador ou da Secretaria de Fazenda. Então, a análise é feita no conjunto, né, com integrantes das instituições para conceder os incentivos. Mas, enfim, essas empresas recebiam os incentivos. Aí, nesses incentivos, firmado através de um termo de concessão de incentivo, que é o chamado TARI. Esse TARI, com a delação, vamos voltar especificamente nessa questão da JBS. Na delação havida por parte do senhor Wesley Batista, ele dizia que, em relação a 5 TARIs firmados pela JEF, né? Que é a holding deles, né? Em 5 TARIs, e também tem TARIs firmados pela JF e TARIs firmados pela JBS. E não são apenas esses 5, tem muitos TARIs que foram firmados ao longo do tempo. A empresa não está aqui só há 5, 10 anos, correto? Mas especificamente em relação a esses 5 TARIs é que houve a denúncia dele. De que, para a obtenção do incentivo, ele disse que foi que ele teve que pagar propina, correto? Então, quando houve a denúncia, quando houve a delação, chegou-se à Assembleia Legislativa 4 denúncias também, juntando, né, um CD do depoimento dele, da delação, solicitando que a Assembleia tomasse providência e que a Assembleia pudesse apurar os fatos. A Assembleia, de posse dessas denúncias e também conjunto a ela, foi proposta pelos deputados a criação de uma comissão para apuração dos fatos, que se converteu na CPI, que é chamada CPI do JBS, mas é uma CPI que investiga as irregularidades oriundas desses termos de concessão de benefício, correto? No decorrer da apuração, nós tínhamos 2 caminhos. Ou você fazia, né? Nós que eu digo a CPI, aqui eu quero deixar bem claro, a CPI, quando ela é criada, ela tem todo um normativo, ela tem a sua autonomia e cabe a ela o processo de investigação. Eu aqui estou falando como presidente da casa, mas o presidente da CPI é o deputado Paulo Correia, é o deputado Eduardo Rocha, que é o vice, Flávio Caiati, relator, deputado Paulo Ciuf e deputado Pedro Kemp, são os integrantes da CPI. A CPI, como ela tem que ter fato determinado e ela tem prazo para apuração, ela optou pelo seguinte caminho. Todas as denúncias havidas em relação a pessoas, por exemplo, denúncias relativas ao governador, denúncias relativas ao ex-governador, denúncias relativas a A, B ou C, dentro desse contexto, como isso era objeto de investigação pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal, que obviamente tem muito mais expertise e capacidade técnica que nós da Assembleia para fazermos esta apuração, todas as denúncias em relação a esses fatos foram encaminhadas para a Procuradoria-Geral da República, para que, dentro do processo de investigação que já estava aberto e em curso lá, eles pudessem receber essa documentação e apurar. Claro. Porque, na verdade, o que chegou a nós não tem nada de diferente do que chegou lá. Então, já estava no processo de apuração. Então, qual era o foco da CPI? O foco da CPI era, em cima dos 5 TARIs, o que é que cumpriu e o que é que não cumpriu. Certo? Em cima dos termos mencionados lá na delação. E a CPI separou, porque dentro dos 5 tinha um desses TARIs, era relativo a incentivo. Além de você conceder a redução do ICMS, a lei permite que o Estado possa conceder até 35%, descontando o ICMS, do valor que a empresa iria investir na ampliação, por exemplo, no caso do frigorífico, da sua sala de abate, da sala de desossa, no valor que seria investido. Ela deduzia, obviamente, do ICMS. Então, esse era um TARI, os outros TARIs eram relacionados à movimentação de gado em pé. Então, em relação, primeiro, a esse TARI, a CPI, então, para poder constatar, marca uma visita numa das unidades, unidade de Ponta Porã. Um dia antes da CPI visitar, a própria empresa, através da sua assessoria jurídica, manifesta na CPI que não havia necessidade da diligência até lá, porque não houve o cumprimento. Ok, marcou-se a visita a outra unidade.
Da mesma forma, um dia antes, a assessoria jurídica disse isso. Quando chegou no terceiro caso de visita, porque eram 8 unidades, com a mesma manifestação, então, obviamente, houve a inadimplência dos TADs, porque houve uma confissão por parte da própria empresa que não cumpriu na íntegra os benefícios. Com isso, o que a CPI entendeu? Que aquele benefício concedido em cima desse TAD era devido porque a empresa não o utilizou. Aliás, não sei se utilizou parte ou não, mas não houve a utilização porque ela manifestou. E aí os outros por consequência. Então, com base nisso, de posse do valor não aplicado, digamos assim, a CPI entendeu que deveria ingressar na justiça, que tinha legitimidade para solicitar à justiça o bloqueio dos recursos relacionados àquilo para ressarcir os cofres do Estado do prejuízo que ele teve. A CPI recorreu à justiça e lhe foi concedido em primeira instância, confirmado em segunda instância, o bloqueio de mais de 730 milhões e também a indisponibilidade dos bens. Com isso, houve por parte da empresa a alegação, sob a alegação, né, da insegurança jurídica que pairou em relação a isso, na apreensão dos recursos, a empresa, então, decidiu suspender as suas atividades, suspender os abates, né, e, obviamente, com isso, a ameaça da demissão dos seus servidores. Pois bem, em função disso tudo, nesse momento é que a CPI, ao atender, e quando nós tivemos lá a primeira ida dos servidores à Assembleia Legislativa, pedindo pela manutenção dos empregos, os funcionários da JBS, a CPI me solicitou, atendi junto com a CPI a representação de todos os servidores e nesse momento foi que a CPI solicitou e me pediu que fizesse a interlocução. Então o presidente falou, olha, eu vou me colocar à disposição, se a CPI entender que deve, porque a CPI tem autonomia na sua atuação. Nós vamos fazer a interlocução. Falei, até porque a ação está judicializada, nós precisamos primeiro fazer essa colocação ao Poder Judiciário. Porque houve a decisão, nós não podemos chegar, nós estamos desistindo, houve toda uma construção em cima disso. Então, fizemos a visita ao presidente do Tribunal de Justiça, fizemos a visita ao desembargador relator, expondo, né, a gravidade da situação em que se encontrava, e em função, aí foi mais uma questão de relação pessoal, em função de quê? O vice-presidente da área de carnes é uma pessoa com a qual eu mantenho uma relação pessoal de amizade, eu advoguei para o pai dele e conheço desde criança, né? Então, eu fiz o contato, né? Ele havia ligado, ele já tinha me ligado na semana anterior, olha, me pediram, souberam que eu tenho uma relação pessoal com você, o que é que nós podemos fazer para tentar construir um acordo nisso? Falei, olha, eu vou consultar a CPI, se eles me autorizarem, eu passo a fazer entabular essa negociação com você. E foi isso que aconteceu. Então eu fui, na quarta-feira eu estava em Brasília, ele me liga, falou, olha, a direção da empresa tem interesse de conversar contigo. Quarta eu estava em Brasília, peguei um avião de Brasília e fui quinta-feira. Peguei o avião e fui a São Paulo. E eu brinquei ainda, que eu falei isso na FIEMS, que foi um dia. Primeiro que eu vou a Brasília de manhã, volto à tarde, não levo nem roupa, né? Vou lá, faço o que tem que fazer e volto. Fui para São Paulo no dia do show do U2 e do Cirque du Soleil. Não tinha vaga em hotel. Para você pegar um táxi, aquilo estava um caos, São Paulo. Eu marquei uma reunião 8 horas da noite, eu cheguei 9h40. Graças a Deus eles estavam lá aguardando, né? Mas conseguimos. Disse para eles, olha, eu venho aqui representando, obviamente, a Assembleia Legislativa, mas com a aquiescência da CPI e também do governo do Estado. Porque essa reunião em Brasília que eu estava com o governador, relatei para ele, falou, não, Júnior, vai. E nós temos interesse na manutenção do emprego, na manutenção das atividades da empresa. Obviamente o Estado também quer se ver ressarcido dessa questão dos prejuízos. Então, foi isso, nós chegamos lá, eu falei, olha, eu estou aqui, tem 3 premissas aqui para a gente discutir. Se vocês estiverem de acordo, nós prosseguimos na conversa. Se não tiver, eu tenho que levantar e ir embora. Falei, as premissas é o seguinte, a garantia, a CPI me disse, concorda com o desbloqueio dos recursos, desde que haja uma garantia real
assegurando o pagamento do débito. Vocês estão alegando que o valor não é todo esse, que parte foi executado. Mas nós precisamos assegurar e ter uma garantia real que o Estado vai ser ressarcido dos prejuízos que eventualmente forem apurados. Não tem problema. Pode ter o tempo, apura com a Secretaria de Fazenda, verifique exatamente o valor. Mas enquanto isso, dá garantia. Enquanto isso, do valor total. Então, enquanto isso, nos dá garantia. Segundo ponto, a preservação dos empregos. Né? A preservação da atividade com a consequente preservação dos empregos, que é a grande demanda que o Estado tem. O terceiro item é também, porque se vocês não garantir a regularidade de pagamento aos produtores, nós não vamos ter a matéria-prima e, por conseguinte, nós não vamos ter atividade e vai ter problema. Então, esses são os 3 pontos principais da CPI. Eu falei, tem um quarto, que é manter os investimentos que vocês já iniciaram, porque eles estão dobrando a planta da Seara em Dourados, de 3.000 para 6.000 aves dia, né? 6.000, acho que é isso, 6.000 aves dia, e eles estão fazendo um investimento grande na unidade de Campo Grande, que é para a produção de fármaco, através da heparina, do sangue do boi e tal, de produtos farmacológicos, na unidade de Campo Grande, cerca de 500 milhões de reais. Falei, então o Estado tem interesse na manutenção dos investimentos, na manutenção da atividade, na manutenção do emprego e na regularidade dos pagamentos, porque há uma preocupação de todos. Eu conheço vários produtores amigos que vendem para vocês com 30 dias, eles vendem hoje e rezam os 29 para chegar no 30º dia e receberem, por conta de todo esse cenário que se criou em função das delações no Brasil. Eu falei, essa é uma verdade. Isso sim, uma insegurança jurídica. Nós, obviamente, entendemos a importância, entendemos a manutenção. Agora, precisa, né, a gente também saber, a empresa, a solidez. Foi quando eles concordaram com essas premissas, eu falei, o detalhamento delas não cabe a mim. Vocês têm que ir lá, senta lá, com todas as partes envolvidas, né? Os produtores, senta com os representantes dos servidores, senta com o Estado, o Ministério Público vai estar na mesa, a Assembleia, a CPI, e lá detalha e fecha o acordo. Eu só trouxe aqui uma conversa inicial, primeiro, saber do desejo, da vontade, e eles manifestaram. Foi aí que nessa conversa, eu acho importante a sociedade saber disso. Primeiro eles disseram, nós temos a melhor unidade do mundo de abate bovino, que é a de Campo Grande. Maior, inclusive. Ela não é a maior do mundo, eles falaram que tem outras em termos de quantidade de bovino, mas é a melhor equipada. Aí ele disse, de longe, a carne de Mato Grosso do Sul é a melhor do mundo, porque nós estamos na Austrália, nós estamos nos Estados Unidos, estamos aqui de longe, a nossa carne é a melhor carne do mundo. Então é importante esses dados, né, para que a sociedade conheça. A outra questão, ele falou, olha, nós decidimos, a holding que tem decidido, qual que é a grande expertise do grupo? É proteína animal. Então nós vamos focar nas indústrias de proteína animal, que é bovino, suíno e aves. Tanto é, quer dizer, numa fala, nós alienamos a Eldorado, nós alienamos a Vigor para um grupo do México, Lalas, nós alienamos a Alpargatas para o Itaú, e os recursos oriundos dessas alienações, o grupo está fortalecendo naquilo que o grupo nasceu, que conhece, que tem expertise. Então, para a garantia e para que o Estado tenha conhecimento, nós estamos, me mostraram lá os balanços, nós tivemos um resultado no primeiro semestre, do ponto de vista comercial, industrial, lá do resultado financeiro da empresa JBS, um resultado muito bom dentro do mercado. Então, a empresa, a despeito das questões que aconteceram aí em relação às delações, ela está bem. Então, essa se mantém, ela está tranquila. Então, o que nós queremos também? Que separe, ainda a brincadeira foi, separe o CPF do CNPJ. Separe a pessoa física da pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode tranquilizar o governo lá, pode tranquilizar a fala, tranquilizaria o mercado de que a empresa está sólida e vai continuar. Agora, nós também precisamos de ter essa segurança jurídica institucional, do Estado manifestar que tem interesse em continuar concedendo os incentivos que tem, nós queremos arcar com aquilo que nós não recorremos. Então foi uma conversa muito boa e nós esperamos que isso, né, se concretize. Então, por isso,
levou-se aí 2 dias de discussão para firmar o termo que terminou ontem à tarde, mas eles assumiram o compromisso na sexta de que terça retomariam os abates. Ontem os abates retornaram normalmente, né? As unidades do Estado todas voltaram a funcionar normalmente. Quando foi à tarde, nós finalmente concluímos, né, o acordo estabelecido entre as partes, porque foi colocado os imóveis, aí colocaram o pessoal achava que o preço não dava. Foi rápido esse acordo, né? O acordo foi, nós fizemos isso de quinta-feira até ontem para formalizar. Obviamente ontem deve ter sido à tarde, os advogados ficaram de protocolar, vai depender da homologação, né, do juiz de primeira instância, que é o juiz da Vara de Direitos Difusos e Coletivos, é ele o titular originário da ação. Então essa homologação tem que ser feita pela Justiça, já que a decisão foi proferida pelo Poder Judiciário, então nós precisamos que essa homologação. Agora é importante, em 120 dias no acordo, que vai se consolidar o débito real. A empresa JBS contratou a KPMG, que é uma das maiores empresas de consultorias do Brasil, para levantar todo o débito real. E a Secretaria de Fazenda do Estado designou seus técnicos para isso. Então, eles têm um prazo de até 120 dias para consolidar o débito. Nós sabemos exatamente qual é esse débito em relação a esses TARs. E aí, havendo o débito, obviamente, como qualquer outro devedor do Estado, ele tem a possibilidade de parcelamento, sem problema nenhum. Desde que constituído, parcela, recolhe os cofres estaduais, o acordo está cumprido, ele vai cumprir o seu parcelamento e encerra a novela. Então, acho que a CPI cumpriu com o seu papel. No dia 27, agora está previsto a edição do relatório final pelo relator deputado Flávio Caiati, e eu quero aqui, não obstante as críticas que a CPI sofreu e tudo, mas eu quero nesse momento enaltecer o trabalho da CPI. Deputado Paulo Correia, que foi o presidente, deputado Eduardo Rocha, o vice, deputado Flávio Caiati, que foi o relator, Paulo Ciúfio, o deputado Pedro Kemp. Então, a eles, nesse momento, toda essa situação ela foi criada realmente em função das ações desempenhadas pela CPI. Acho que terminamos, neste momento, ao bom termo. Vai continuar, obviamente, fora da CPI, as investigações decorrentes de atitudes irregular ou não praticadas por aqueles que tenham praticado e serão responsabilizados devidamente no processo legal. Mas o foco, o objetivo, né, da CPI de ressarcir o Estado em relação aos prejuízos sofridos em função dessa delação, eu acho que está cumprido. Agora, deputado, se não me engano, tem aí 2 advogados que também entraram pedindo aí o bloqueio de bens, né, da empresa. A CPI, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado resolvendo essa questão, encaminhando para a Justiça, aguardando. Isso aí não pode emperrar a situação, ou seja, resolver essa pendência? Não, porque se trata de ação popular, cujo objetivo é o mesmo, é o ressarcimento do erário público. Então, quando a Justiça deu a decisão dentro da ação popular, ela deu a decisão seguinte: eu concedi 730 milhões aqui, é o mesmo 730 que eu vou decidir aqui, não são 730. O bloqueio é feito, porque você não consegue bloquear 730 milhões. A CPI até então tinha conseguido bloquear 73, praticamente 10% do valor até agora, porque são inúmeras contas, né, e o sistema você não tem 730 milhões na conta. Então, a mesma decisão que autoriza aqui, autorizou aqui. Então, obviamente, vai depender da apreciação agora judicial. Na medida que você faz o acordo que relaciona e dá a garantia, essa mesma garantia concedida, já que os 730 milhões, é a mesma garantia que vai servir para aqui. O não cumprimento por parte da empresa do termo de acordo celebrado, se eventualmente não cumprir, a sua inadimplência ao acordo, ele também vai inadimplir aqui, correto? Então, já que o objeto da ação, embora com objetivos diferentes, com requerimentos diferentes, mas o fundamento da ação, das ações são os mesmos. E a importância aí de se garantir e de dar tranquilidade aos 15 mil funcionários, né, do Estado de Mato Grosso do Sul, que mais de 2.000 na Assembleia Legislativa, conversando, tentando aí assegurar, e é o que vocês conseguiram, assegurar esses 15 mil empregos. O governo do Estado de Mato Grosso do Sul não
ter aí nenhum tipo de prejuízo e, claro, nesses 120 dias fazer o levantamento. Olha, deve 730 milhões, deve 400, chegar aí ao valor e começar assim aí a restituir o estado de Mato Grosso do Sul através da empresa. Isso, eu acho isso extremamente importante. Eu disse a eles, inclusive ao diretor-presidente, senhor Renato Costa, e ao vice-presidente, senhor Marcelo Zanata, que o acordo aqui para eles tinha um dado importante, ele serviria de referência para outras questões envolvendo o grupo no país, não é só aqui. A preocupação da CPI foi em decorrência disso, nós começamos a ver, eles fizeram um acordo de leniência, no acordo de leniência os fundos entrando na justiça para garantir o espaço, outra empresa, o outro, falei, olha, nós não estamos destacados, daqui um pouco nós vamos fazer uma CPI, vai terminar, se apura, só que na hora de você concretizar e materializar, né, o que interessa, que é ressarcir o prejuízo, nós não temos mais. Então, a ação judicial foi tomada foi nesse sentido. E para nós, eu disse para eles, olha, saber disso, a empresa, que nós não sabíamos, né, de como está a saúde da empresa, a saúde financeira, você ouve toda uma denúncia em cima de denúncia, você acha que o grupo, ó, acabou. O produtor rural, quantos disseram para mim, eu não tenho como vender em outra unidade, eu tenho amigos produtores, são grandes produtores que me ligaram e falaram, estou com 2.000 boi presos no mangueiro para poder carregar, o que é que eu faço? Ué, solta! O que é que eu faço? Volta pro pasto. E não tem como vender. Ele fala, como é que eu vou vender para uma unidade frigorífica pequenininha que eu fico lá tendo que conferir 2.000 boi? Não tem. Eles conseguiram, né, dentro do nosso mercado, eles têm uma representação de mercado muito grande. No estado é quase 50% dos abates. E as grandes unidades estão nas mãos dele a operação. Então, é difícil realmente, eu entendo essa questão. Agora, o produtor também vendia, porque ele não tinha para outro para vender, vendia para ele. E brincava e falava assim, eu fico rezando. Mas justamente, né, aí é um problema sério, né? Porque acaba tendo um monopólio. Isso. Né? A JBS hoje, ela caiu, ela estava em 46%, caiu para 40% dos abates, mas ela chegou a responder por 60%. E aí acaba deixando toda essa cadeia produtiva da carne aí, ela monopolizando. Isso também não é saudável, não, né, deputado? De forma nenhuma. Agora, você entende que não dá para discutir isso no âmbito, né, de uma CPI? Eu acho que essa cartelização, claro, que já foi objeto de outras discussões, cabe à CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da Câmara, discutir realmente e ter uma intervenção. É muito ruim isso. Mas também cabe ao Estado. Ela regula mercado. Mas também cabe ao Estado medir esses incentivos fiscais também a uma única empresa, a um único grupo, né? Porque você acaba beneficiando um único grupo, que sim, o resultado vai ser monopólio. Né? Eu vou te dizer uma coisa, eu entendo isso que você está dizendo. A questão é que, às vezes, o que acontecia no Estado? Esse é um ramo que é um ramo de muitos altos e baixos. Né? Houve muita... Se você fazer um histórico do ramo, principalmente da carne, houve substituições de grupos e grupos. Né? Nós tivemos um grande grupo no passado, que era o Bordão, dominava o mercado praticamente todo. Em seguida, outros grupos foram surgindo. Então, é um mercado, é uma atividade que ela alterna muito. Não tem grupo que tem mais aí do que 20, 30 anos no mercado, a não ser os frigoríficos, aquele que tem uma unidadezinha e permaneceu com aquela o resto da vida. Então, e a facilidade, eu acho que houve, da obtenção de recursos públicos, né, na atividade econômica desenvolvida, fez com que o grupo fosse extremamente voraz e predador, né, do mercado. Dentro da competitividade do mercado, os outros acabavam não competindo, podiam jogar o preço lá embaixo, dominava o mercado, e isso criou uma situação que entendo que ela deveria ser revista, ser rediscutida, né? Não dá para você nesse momento falar, e nós vamos rediscutir. As próximas ações. Né? Agora, as próximas ações no sentido de se você tiver 3, 4, 5 grupos nesse país lidando, né, nesse setor, melhora a situação. Eu acho que gera competitividade. Hoje nós temos dificuldade e não temos condições, a curto espaço de tempo, se paralisar todas as atividades, de alguém vir e assumir. Vai assumir parceladamente, um aqui, outro ali, vai pulverizar. Então isso precisa, essa é uma discussão agora, que eu acho que diante disso tudo, dessa circunstância, tem que ser melhor avaliada.
Deputado Júnior Mock, o senhor acredita que essa semana nós ainda teremos aí o resultado da Justiça com relação à situação da JBS? Olha, na segunda-feira, pessoalmente, o governador e eu fizemos a visita ao juiz, dizendo para ele que havíamos entabulado um acordo, que nós iríamos, né, que na segunda de manhã os advogados estavam sentados já, oficializar isso para protocolar a justiça para sua apreciação. Isso deve ter sido entregue no final da tarde de ontem. Nós esperamos, obviamente, diante de toda a questão de todo conflito, todo o tensionamento, né, e da urgência, obviamente que a justiça se manifeste quanto a essa homologação. A gente espera que isso aconteça, obviamente a gente também respeita, né, toda a tramitação e respeita o volume de serviços que estão nas mãos do Poder Judiciário, de modo especial do juiz. Então, vamos aguardamos que isso ocorra, quem sabe de hoje, amanhã, até sexta-feira a gente tem essa homologação. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, parabenizar, né, aos integrantes da CPI, parabenizar a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, que trabalhou rapidamente para que contornasse essa situação, para garantir aí o emprego de 15 mil funcionários, garantir que a empresa continue investindo em Mato Grosso do Sul, trabalhando aqui no Estado. Nós esperamos que tenhamos aí no decorrer da semana um posicionamento da justiça positivo, para que todos esses 15 mil funcionários possam trabalhar com tranquilidade e que o governo do Estado receba, né, em 120 dias aí esse balanço, para que o governo não tenha também aí o prejuízo. Parabéns a todos pelo trabalho, deputado. Muito obrigado, Marquinhos, obrigado a vocês, obrigado à imprensa, né, pela cobertura, por falar e por transmitir os fatos, porque o cidadão precisa acompanhar, precisa saber, precisa conhecer, e para nós, nós estamos apenas cumprindo a nossa missão de bem representar o cidadão sul-mato-grossense. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Conversamos aqui com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, deputado do PMDB, Júnior Mock.